Olá, agora estou aqui na lição 3 e hoje é o mesmo dia de sábado, o dia 11, né, de março, por isso que estou com a mesma roupa. Não sei se vocês estão vendo, mas eu fiquei um pouquinho de lado porque bem ali assim tem uma pomba, está fazendo um ninho ali, né? Então, se não gostarem de me ver, fica olhando para a pomba, se é que tem condições de vê-la. Bom, nós estamos aqui com o Sermão do Monte, a lição número 3, né, que vai de 9 a 16 de abril. Esse é um sermão que traz informações mais que relevantes. Coisa impressionante esse sermão. Santíssimo e poderoso Deus, nos abençoe no estudo desse sermão. Na lição número 3, o Sermão do Monte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos ver o verso aqui. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso está em Mateus 7, 28 e 29. E Jesus não era um teoricão, não era um palestrante vazio, só de oratória, só de empolgação. Ele era de transmissão de conhecimento e principalmente de mudança dos corações, não é? Então vamos adentrar logo aqui nos pontos muito importantes. Eu não sei se vai dar tempo de ver toda a lição aqui dessa vez, porque no início é muito importante, né? Lá no início, no Jardim do Éden, na primeira semana da criação, o Criador estabeleceu o sábado, estabeleceu os mandamentos do amor. Ele não precisava dizer, Adão, não mata. Ele não precisava dizer, Adão, não minta. Nada disso precisava dizer. Não precisava dizer para Adão, cuidado com teus pais, não sei o que lá, zela por eles, ou então não farás ídolos. Não precisava dizer. Por quê? Porque eles tinham amor. Quem ama não adora outro Deus senão o Deus Criador. Quem ama não mente. Quem ama não mata, não rouba, não cobiça. Quem ama cuida dos seus pais, etc, etc. Não precisa disso. E ficou particularmente estabelecida a observância do sábado. E o próprio Senhor Criador observou o sábado, dando exemplo. Não só exemplo, mais que exemplo. Todos guardam o sábado, inclusive o Criador. Esta não é uma lei do Criador para os outros, esta é uma lei para nós, Criador e criatura. Portanto, isto é sólido. Depois, ele ratificou essa lei no Sinai, não é? E depois ele veio aqui na terra e fez o seu primeiro grande sermão. E neste sermão ele confirmou a lei, não é? Então ele disse algumas coisas assim impressionantes. Ele disse assim: eu não vim para abolir a lei ou os profetas, eu vim para cumprir a lei. E disse que nem um jota, nem um tilo, nem uma vírgula, nem uma palavra, nada será mudado na lei, será tirado da lei ou será acrescentado, antes que tudo se cumpra. Ou seja, enquanto existir, ele disse, enquanto existir criação, enquanto existir céu e terra, enquanto existir o que foi criado, estes mandamentos, esta lei estão em vigor. Bom, eu existo, tudo existe aqui, então está em vigor. Ele disse isso, né? E ele viveu isso, ele obedeceu isso. Esta lei, e especificamente os 10 mandamentos, a lei do amor, ou a lei moral, ela não é baseada em origens políticas, ou seja, em interesses, etc. E tal. Eu quero que seja assim, porque o meu grupo quer assim, etc. Não, ela se origina em princípio. Aliás, o universo não funciona por lei moral, funciona por princípio.
quando tivermos a lei de Deus nos nossos corações, na nossa mente, então não será mais lei, será princípio de vida. Fará parte da nossa natureza, do nosso caráter, e nós não obedeceremos mais uma lei. Nós seguiremos este princípio naturalmente, como que algo que faz parte de nós, e é parte de nós. Em Deus, o princípio do amor é o seu próprio caráter. Portanto, isto é imutável. Deixa eu ver se a pomba ainda está lá. Voou. Acho que foi buscar mais um graveto. Logo, vejam que absoluta incoerência. Aliás, quero destacar mais um ponto aqui. Jesus falou a respeito da lei, de mandamentos, e deu exemplos, e disse como que se segue, etc. E tal. No capítulo 5, do versículo 17 ao 32, longo tempo ele dedicou a falar sobre a lei, e em nenhum momento ele deu sequer alguma pequena possibilidade de mudança, de alteração, de abolição. Ele disse o contrário: não será abolida, não vim abolir, eu vim cumprir, eu vim obedecer, não é? Bom, assim como ele obedeceu o sábado lá no Éden, aqui ele, como Jesus Cristo, Salvador e Messias, disse: eu vim obedecer. Lá ele obedeceu, aqui ele obedeceu. Agora vejam a incoerência total. Eu tenho que fazer aqui um resumo disso, senão o comentário fica longo demais, não é? Eu não gosto de fazer coisas longas, às vezes faço longo demais, mas demais também não, né? Então, qual é a incoerência? Então, imagine assim, que Jesus veio, etc. A realidade, veio aqui, obedeceu, etc. Viveu, foi para a cruz, morreu obedecendo a lei. Assim que ressuscitou, mudou a lei. Aí é palhaçada. Me desculpem a palavra, é palhaçada. Seria palhaçada. Por quê? Ora, o Deus do céu, Pai, exigindo do seu filho que obedecesse tudo, e o seu filho, sendo obediente, etc., fizesse tudo assim, sob esta lei, quando ele ressuscitou, que ele conseguiu passar por tudo, passar pelo deserto da tentação, passar pela cruz, morrer, etc. Quando ele ressuscitou, que estava tudo para trás, estava tudo vitorioso, agora mudou a lei. O quê? Se eu fosse Jesus, o quê? Agora mudou a lei? Por que me fez sofrer tanto para mudar? Meus queridos ouvintes, se fosse assim, se fosse, não tem nem como ser, mas se fosse, o reino do céu não seria melhor do que o império de Satanás. Certo? O império de Satanás, as coisas vão mudando a cada pouco, conforme as necessidades, conforme a vontade, conforme a estratégia, sei lá. As coisas vão mudando, vão se alternando. E o reino de Deus não, o reino de Deus é permanente em tudo. É permanente em tudo. Deus é perfeito, portanto ele não precisa mudar. Mas se tivesse mudado, o reino do céu, ele estaria fadado ao caos, ele seria degenerando, indo de mal a pior, como na Bíblia está escrito com relação ao reino de Satanás, com relação aos países desse mundo, cujas leis tem que ter, aqui no Brasil tem que ter deputados e senado, a cada pouco tem que estar mudando, né? E adequando, etc. Esse reino de Deus, ele iria deteriorando, e o universo entraria num caos total daqui a 1 milhão, 1 bilhão, alguns bilhões de anos. Entraria num caos total e explodiria tudo. Não, não é assim. Porque Deus já é perfeito, né? E Jesus obedeceu nas condições mais difíceis esses mandamentos, tudo, obedeceu tudo. Inclusive obedeceu a lei cerimonial, tudo. Não é? Então esses mandamentos morais, que ele também obedeceu, que foram esses que foram desobedecidos no Éden. No Éden não foi desobedecida a lei cerimonial, nem existia lá ainda. É uma lei moral. Não é? Eles obedeceram a ordem de Deus. Não terás outros deuses.
Honra teu pai e tua mãe, porque, enfim, o pai deles era Deus. Enfim, Jesus obedeceu isso. E, repito, obedeceu tudo, a lei moral certinha, até agora muda. Agora não é mais o sábado, agora é o domingo. Ele obedeceu no Éden, obedeceu o tempo todo, ensinou todo o tempo, nos seus 3 anos e meio, etc. Agora, secretamente, mudou. Para com isso. Se fosse essa a realidade, o reino de Deus seria uma palhaçada. Mas não é. Felizmente não é. Portanto, quem defende essa ideia vai ter que pagar caro. Bom, mas vamos adiante aqui. Esse é o ponto mais importante que eu acho assim. Tem mais um aspecto aqui que tem que... A lei não salva. A gente tira isso da cabeça. Os adventistas também nunca pregaram que a lei salva. Não é isso. A função da lei é orientar para não cometer pecado, para não fazer mal, para não fazer coisa errada. Essa é a função da lei. E tem mais uma outra, segunda função. Se eu fizer uma coisa errada, se eu pecar, a função da lei é me condenar, não me salvar, nunca. Quem salva é Jesus. Jesus morreu por nós, a lei não morreu por nós, nem tem como. A lei, é um texto, é um princípio, não é gente, não é ser, não tem vida. A vida da lei está em Deus, a lei faz parte de Deus, né? Essa que é a questão. Portanto, a lei não pode salvar, a função da lei é condenar. E Jesus Cristo nos pode salvar porque Ele veio morrer por nós, e daí a graça. A graça não passou a existir a partir da ressurreição de Jesus. A graça já sempre existiu e ela se fundamenta de antes e depois de Jesus, na morte de Jesus. Mas ela sempre existiu. Sempre existiu? Não. Existiu a partir do momento em que Jesus visitou Adão e Eva e lhes prometeu que viria como Salvador. E daí, bom, agora é a graça. Portanto, a graça vem do mesmo princípio do amor. Vem do princípio, porque Deus ama. Não é? Bom, então vamos adiante aqui. Agora vamos ser mais rápidos. A questão da justiça dos escribas e dos fariseus. O que tem? Os escribas e os fariseus, eles criaram uma ideia que a gente será salvo, obedecendo aqueles mandamentos do jeito que eles querem que seja obedecido, com um monte de regrinhas inertes, um monte de regrinhas que eles inventaram e do jeito que eles querem. Né? E nem eles conseguiam obedecer aquilo, faziam de conta. E ainda ali eles queriam aparecer, quando davam oferta, batiam um sino, sei lá o que, faziam um barulho e anunciavam, estou dando uma oferta. Oravam em público, faziam jejum todas as semanas e caminhavam nas ruas com cara de fome para mostrar que eles estavam se sacrificando, etc. Isso não serve, tem que ser superior a isso, não é? Então a nossa justiça tem que ser superior a essa, não pode ser essa justiça própria de ser humano. A nossa justiça tem que ser superior, tem que ser de Deus. Vamos adiante aqui, para não alongarmos muito, os princípios do reino. Quais são os princípios? Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, não é? Sede perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste. É isso. Mas como alguém pode ser tão perfeito? Simples, fazendo como Ele faz, não sendo como Ele é. Nós não somos deuses, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas seguindo como Ele segue, obedecendo como Ele obedece. Ou seja, está aqui, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Daqui a pouco vamos ter que orar por muita gente, inclusive dentro da igreja, que vão nos perseguir, não é? E muitos já estão sentindo essa perseguição dentro da igreja, não é? Bom, ou seja, em outras palavras, está aqui, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ou seja, perdoem, pronto, está resolvido, né? E vamos concluindo aqui, com a parte aqui, a parte das parábolas, das 4 parábolas, né? O tesouro escondido no campo. Então, alguém descobriu, de alguma maneira, lá que num certo campo, tem um tesouro escondido que vale muito dinheiro, muito mais que o campo, é lógico, né? O que ele faz? Ele dá um jeito de arrumar dinheiro, vende tudo que tem, etc. Tal, compra aquele campo pelo seu preço. O campo, se ele compra, o campo está à venda. Então não é imoral, né? Compra aquele campo e enriquece, sai ganhando muito.
O que é o céu? O céu abandona tudo. Você não compra o céu. Abandona tudo. Tudo, tudo, tudo. E segue a Jesus Cristo. Porque tu tem que abandonar as coisas desse mundo. Esse é o preço que tem que pagar. Outra parábola, a pérola de grande valor. Tem a mesma aplicação. Então alguém descobre, tem uma pérola caríssima à venda. Essa pérola só sobe de preço, cada vez mais valoriza, mais, etc. O que ele faz? Mesma coisa. Vende tudo que tem, compra a pérola. E essa pérola, dali um ano, vale 3 vezes mais. Bom, ele foi sábio, né? Essa pérola é a vida eterna. É o perdão. É a graça de Jesus Cristo. Abandone tudo. Compre o campo, compre a pérola, né? E outro caso da rede dos peixes, naquele tempo eles só comiam os peixes puros, né? Então lançou a rede e entrou tudo que é peixe, né? O que o pescador fez? Pegou os peixes imundos, separou e jogou de volta. Se estavam vivos, né, jogou de volta, pronto. Se estavam mortos, descartou. Nós devemos escolher, esse mundo tem que escolher muita coisa. E agora existe a internet, né? Você faz uma pesquisa na internet, junto vem pornografia e vem coisas melhores que existem. Está tudo misturado lá. Saiba selecionar. Em tudo tem que selecionar, né? E, enfim, como aquele escriba, aquele estudioso, né, que dos seus estudos, do seu conhecimento, das suas anotações, do seu baú, enfim, da sua biblioteca, ou sei lá de onde, tira coisas velhas e coisas novas, úteis e importantes. Existem muitas verdades antiguíssimas, que são verdades, portanto, se são verdades, são importantes, devem ser seguidas, né? Existem verdades, existem coisas importantíssimas que foram escritas agora há pouco, como nas lições da escola sabatina aqui, ou como em livros, ou livros da Ellen White, que são recentes, etc. Pegue as coisas todas, siga isso tudo. Verdades antiguíssimas, como do Velho Testamento, siga-as, porque são verdades. Muito bem, nós queremos fazer apenas aqui um pequeno resumo da lição desta semana, né? Do Sermão do Monte. Jesus impressionou com esse sermão. Jesus foi poderoso nesse sermão. Ele disse verdades impressionantes. Estudemos bem essa lição aqui e sejamos obedientes ao querido Senhor Jesus Cristo. Ó bom Deus, abençoa-nos e guarde-nos nesta semana, a partir deste maravilhoso sermão, que nós possamos ser obedientes aos princípios de Deus, ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celeste, isto é, agir como Ele age, obedecer, ser misericordioso, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.